Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Sempre estamos aqui falando sobre realismo fantástico, mistérios, e muitas pessoas acham que são bobagens, coisas sem muita consequência. Hoje nós iremos falar sobre as vítimas desses mistérios. O realismo fantástico também tem os seus mártires. Então, esse é o tema de hoje, sobre pessoas que perderam a vida para trazer a verdade. Aproveitem para, durante a nossa introdução, se acharem devido e merecido, já se inscreva no canal, clicando aí em subscrever. Vamos ao vídeo. É fato que muitos mistérios que rondam a humanidade produziram também vítimas inocentes. Desaparecimentos, assassinatos misteriosos, inexplicados, estão por todo o estudo do realismo fantástico. Até hoje, por exemplo, o crime ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, em 3 de janeiro de 1984, está tão envolto em mistérios quanto a principal causa que lhe é atribuída, a cidade perdida de Acacor, ou Acacor, que teria existido na Amazônia brasileira, mais exatamente na região de fronteira entre o Brasil, a Bolívia e o Peru. O assassinato ocorreu em pleno dia, numa rua do centro da cidade. Um homem simplesmente se aproximou de um jornalista, Klaus Brugger, alemão, e disparou um tiro. Fugiu, correndo em meio à multidão assustada com o barulho do estampido. Tudo leva a crer que se tratava de uma queima de arquivo. Mas por quê? De fato, a vítima, o jornalista alemão Klaus Brugger, como falamos, sabia a respeito de assuntos tidos como notoriamente proibidos, como disse o arqueólogo e antropólogo brasileiro Aurélio M.G. de Abreu em seu livro Reinos Desaparecidos e Povos Condenados. Realmente, Brugger foi o autor de As Crônicas de Acacor, livro que se tornou um dos mais vendidos nos Estados Unidos e na Alemanha, mas que nenhuma editora brasileira quis publicar. O livro continha narrativas baseadas em lendas e tradições existentes na Amazônia sobre a Acacor, a cidade de uma suposta civilização desaparecida antes de 1500. O que se sabe dessa história é que em 1971, numa rua de Manaus, no Amazonas, um piloto da Swissair, Ferdinand Schmidt, conversava em alemão com outro membro da tripulação quando foi abordado por um homem esfarrapado que, em alemão, pediu que ele pagasse uma refeição. O aviador ficou surpreso ao perceber que o nativo soubesse falar alemão tão bem, mas este lhe explicou que sua mãe era uma índia e seu pai era um alemão. Esse homem é outro que se tornaria mais um personagem envolto em mistério até hoje. Seu nome verdadeiro é Hans Goethe e foi nascido em 5 de outubro de 1941, mas é mais conhecido como Tatum Canara e trabalha como guia para visitantes da floresta amazônica. Um outro caso é o coronel Percy Harrison Fawcett. Provavelmente o Fawcett morreu no estado de Mato Grosso em 1925. Ele foi um arqueólogo e também entra para a lista de mártires do realismo fantástico, que, por ser um explorador britânico, chegou a desaparecer ao organizar uma expedição para procurar uma civilização perdida na Serra do Roncador, em Barra dos Garças, no estado do Mato Grosso, Brasil. Fawcett realizou 7 expedições entre 1906 e 1924. Ele tinha a habilidade de conquistar os povos que habitavam os locais explorados, dando-lhes presentes.
Ele retornou à Inglaterra para servir ao exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial, mas logo após o fim da guerra retornou ao Brasil para estudar a fauna e a arqueologia local. Em 1925, convidou seu filho mais velho, Jack Fawcett, para acompanhá-lo em uma missão em busca de uma cidade perdida, a qual ele tinha chamado de Z, simplesmente Cidade Z. Após tomar alguns conhecimentos de lendas antigas e estudar registros históricos, Fawcett estava convencido que essa cidade realmente existia e se situava em algum lugar do estado do Mato Grosso, mais precisamente na região da Serra do Roncador. Curiosamente, antes de partir, ele deixou uma nota dizendo que, caso não retornasse, nenhuma expedição deveria ser organizada para resgatá-lo. O seu último registro se deu em 29 de maio de 1925, quando Fawcett telegrafou uma mensagem para sua esposa, dizendo que estava prestes a entrar em um território inexplorado, acompanhado somente de seu filho e um amigo de Jack, chamado Haleng Himmel. Eles então partiram para atravessar a região do Alto Xingu e nunca mais voltaram, se tornando então mais uma vítima do realismo fantástico. Philip Schneider, um homem que diz ter baleado e matado 2 alienígenas Greys enquanto trabalhava como geólogo e engenheiro estrutural para o exército americano em projetos top secret, também pode entrar nessa lista. É chocante não apenas o relato, né, que tem em várias fontes, mas o fato é de que 4 meses após esse pronunciamento do clássico do Phil, foi achado então morto, estrangulado até a morte em seu próprio apartamento. O que ele tinha então, gente? Falado demais. Embora contradizendo seu atestado de óbito, amigos e família acreditam que isso tenha sido um brutal assassinato praticado pelas mesmas pessoas para quem ele havia trabalhado antes. Oficialmente, a causa da morte foi suicídio, mas como Phil diria, foi mais como um assassinato por suicídio. O Phil já tinha sofrido 13 tentativas de assassinato e tinha problemas para mexer os ombros e uma série de deformações na mão esquerda. Seria muito difícil para ele ter dado 3 voltas em seu pescoço com um manguito de borracha e amarrado fortemente com um nó atrás. Curiosamente, foi achado sangue em seu quarto, sendo que ele não sangrou quando morreu. E 8 de 11 de seus melhores amigos também foram encontrados mortos, e a causa de todos foi classificada como suicídio. Ele ainda dizia que se fosse encontrado morto e dissessem que havia sido suicídio, é porque com certeza ele teria sido assassinado. Algo bem atípico entre as pessoas que se suicidam. Citações do discurso de Phil, por exemplo, de setembro de 1995, são curiosíssimas. Por exemplo, ele disse que em 1954, sob a administração do presidente Eisenhower, americano, o governo federal decidiu burlar a Constituição dos Estados Unidos e formulou uma aliança com as entidades alienígenas. Isso foi chamado de Aliança de Granada em 1954, que basicamente fez o acordo para que os aliens envolvidos pudessem levar algumas vacas e também poderiam testar suas técnicas de implante em alguns seres humanos, mas eles deveriam dar detalhes sobre as pessoas envolvidas. Lentamente, os aliens alteraram o acordo até que decidiram que eles não mais iriam obedecê-lo. Esta era a realidade em 1971 e ocorreu então um tiroteio em Dulce, que teria sido um completo acidente oficialmente, mas que na verdade estaria envolvido com esse desacordo aí. O americano Milton William Cooper também pode entrar na nossa lista e pertence a uma categoria especial de ufólogo. Nos anos 80, Cooper surgiu na subcultura conspirativa denunciando o já lendário pacto entre americanos e alienígenas. Assim como Bob Lazar, ele alertava que os alienígenas Greys e o governo dos Estados Unidos haviam formalizado uma aliança cósmica nos anos 1950, monitorada pelo projeto Majestic 12, mais famoso por se chamar MJ-12. Um grupo ultra secreto fundado pelo presidente Harry Truman
e que basicamente constituía em fazer troca de tecnologia extraterrestre. O MJ-12 permitia que alienígenas sequestrassem seres humanos e mutilassem animais para pesquisas biológicas. Bases subterrâneas abrigariam a cooperativa alien americana. Até aí nenhuma novidade, mas então William Cooper resolveu acrescentar novos detalhes à saga do seu livro Behold a Pale Horse. E segundo Cooper, ele disse o quê? O nome do embaixador alienígena que formalizou o acordo com Harry Truman era Sua Majestade Onipotente Krill. As bases subterrâneas eram mantidas graças ao tráfico internacional de drogas, comandado secretamente pelo MJ-12. George Bush, pai, teria se envolvido pessoalmente na operação antes e depois de ser presidente dos Estados Unidos. John Kennedy não foi assassinado, e esse é outro mártir do realismo fantástico para muita gente. Ele não foi assassinado por Lee Harvey Oswald, mas sim pelo MJ-12, quando descobriu a conexão drogas, Grace e Majestic. A Lua foi conquistada em 1962 por uma expedição russo-americana alienígena e não em 1961, como diz a história oficial. Uma base foi construída no lado escuro do satélite e está em atividade até hoje. A AIDS e outras doenças letais que foram surgindo foram criadas por esse contato extraterrestre e seus aliados humanos para controlar o crescimento populacional da Terra. Outra afirmação: apesar de só terem contatado os governos terrestres nos anos 1940 e 1950, os Greys teriam intervenção no planeta há milênios. Várias religiões e sociedades secretas seriam inclusive manipuladas e fundadas por eles. William Cooper resolveu resistir. Mandou a mulher e as duas filhas para fora dos Estados Unidos e mudou-se, para ficar protegido para um rancho situado no estado do Arizona, próximo a Phoenix, e começou a estocar armas e explosivos. Ao mesmo tempo, passou a apresentar um programa de rádio chamado Hour of the Time na emissora WBCQ. Cooper foi ganhando adeptos e começou a organizar uma milícia. Em 2001, a polícia recebeu a denúncia de que o tal rancho estava cheio de paranoicos armados. A SWAT cercou o local. O ufólogo reagiu e matou um policial. Virou então um tiroteio, a situação perdeu o controle e Milton William Cooper foi baleado e morreu no local. Mas aqueles que acreditam em Cooper disse que ele nunca liderou milícia alguma e que sua morte, na verdade, foi tramada pelo conglomerado Majestic, Illuminatis, maçonaria, zionistas, Greys, governo americano. Tudo que envolve as teorias de conspiração mais poderosas. Embora não existam provas de que as viagens no tempo sejam possíveis, os físicos debatem sobre sua viabilidade. Muitas pessoas estão convencidas de que elas podem acontecer, sim. E mais interessante, alguns indivíduos, inclusive, garantem que já passaram pela experiência de viver em outras épocas, como é o caso de Alfred Bielek, um norte-americano que disse não só ter passado temporadas no futuro, como revelou, ter ido para o passado e que diz ter sido um dos participantes do experimento Filadélfia. Segundo os teóricos da conspiração, durante esse experimento, que aconteceu em outubro de 1943 e que é famosíssimo, um time da Marinha dos Estados Unidos conseguiu teleportar um navio, mais precisamente um destroyer inteiro, da Filadélfia, na Pensilvânia, até Norfolk, na Virgínia, e trazê-lo de volta com todos os tripulantes a bordo em uma questão de minutos. Bielek e seu irmão estariam a bordo do tal destroyer, o USS Eldridge, e teriam pulado do navio depois de ver os efeitos que o experimento teria provocado na tripulação. E é aqui que a história se torna ainda mais fantástica. Segundo Bielek, em vez de cair nas águas do mar, a dupla teria voado através de nuvens estranhas e ambos perderam a consciência. Ao despertar, os irmãos
se encontravam em um hospital militar, se recuperando de ferimentos, de queimaduras, provocadas pela radiação a qual seus corpos teriam sido submetidos durante o teste. Mas em vez de estarem no ano de 1943, quando o experimento Filadélfia aconteceu, eles se encontrariam no ano de 2137. De acordo com os relatos de Bielek, a dupla permaneceu 6 semanas recebendo cuidados, até que ele foi levado sozinho ao ano de 2749, onde permaneceu por mais 2 anos. Bom, esse seria mais um mártir. O Dr. Morris Jessup, cientista de renome e PhD em astrofísica, teria tido conhecimento ou participado dessas atividades do Projeto Filadélfia. E sabia-se que era um profundo estudioso do assunto OVNI, interessando-se notadamente pela investigação quanto aos seus misteriosos meios de propulsão, da propulsão das aeronaves. Acreditava firmemente que nosso planeta, em tempos históricos bastante recuados, conheceram certas civilizações que empregavam essas mesmas forças ligadas a campos eletromagnéticos. E mais, que essa raça espacial, que agora os tripulam, poderiam ter deixado a Terra há milênios. O Dr. Jessup, sempre envolvido com esse intrigante assunto, continuava as suas pesquisas particulares associadas à transferência da matéria para outra dimensão e acreditava convictamente que essa viria a ser uma das maiores descobertas da ciência, se acaso pudesse ser devidamente controlada. Passou, então, a receber informações secretas de um tal de Carlos Miguel Allende, missivista misterioso, que começou a fornecer dados muito precisos com relação aos chamados discos voadores e o Projeto Filadélfia. Jessup foi convocado, então, de surpresa para uma entrevista no escritório de pesquisas navais do Departamento de Marinha americano, ocasião em que um livro sobre OVNI, que anteriormente publicara e que abordava diversas pesquisas neste campo, lhe foi apresentado, contendo dezenas de anotações manuscritas que diziam respeito ao misterioso Triângulo das Bermudas. Uma antiga cultura muito evoluída que habitara na Terra no passado, naves interplanetárias, seus meios de locomoção e até uma guerra espacial que teria devastado antigas civilizações aqui estabelecidas, mencionando ainda certos pontos relativos à interação do OVNI com o Projeto Filadélfia. A partir daí, sabe-se que o Dr. Morris Jessup teve seu trabalho juntamente com as tais anotações, formuladas por alguém não identificado, ou talvez técnicos dissidentes do próprio governo, divulgados secretamente no âmbito da Marinha Americana. Começou então a trabalhar conjuntamente nas atividades secretas e estava a um passo da descoberta dos segredos dos OVNIs e dizia-se de uma arma que efetivamente conseguisse neutralizá-los ou destruí-los. O certo é que o misterioso missivista, que se assinava Carlos Allende, foi procurado intensivamente, porém sem sucesso, pelos órgãos de inteligência do governo americano, pelo simples fato de ter demonstrado saber demais a respeito dos OVNIs, seus meios de propulsão, história e até origens, e notadamente quanto ao Projeto Filadélfia. As informações que ele divulgava eram tão precisas que o governo americano acreditava tratar-se de um vazamento de informações confidenciais. Não tinha nada que não batesse, a partir dos seus próprios registros secretos. As informações eram concisas. Jessup, em contrapartida, prosseguia em suas pesquisas e preparava os originais de um novo livro intitulado The Expanding Case for the UFO, e estava até bastante animado com as conclusões a que chegara, segundo comentara com os amigos, pois aparentemente achara a solução do problema. Na noite do dia 20 de abril de 1961, Jessup foi convidado para um jantar na casa do também cientista e pesquisador dos OVNIs e demais mistérios do famigerado Triângulo das Bermudas, Dr. Manson Valentine, porém, precisamente às 18h30
deste dia, uma viatura da polícia encontrou um automóvel estacionado em condições suspeitas no Parque Dead, situado em uma região urbana de Miami. Curiosamente, o motor estava em funcionamento e os vidros totalmente fechados. Do cano de escapamento saía, através de uma manobra bastante engenhosa, um grosso tubo flexível de borracha conectado pelo quebra-vento indo para o interior do carro. Lá dentro, num ambiente saturado pelo insidioso, inodoro e extremamente venenoso monóxido de carbono, originário da combustão do próprio motor do carro, jazia o corpo sem vida do Dr. Morris Jessup. O fato foi imediatamente classificado pela polícia e pelos próprios setores governamentais como suicídio. E apesar de tratar-se de uma morte em circunstâncias evidentemente suspeitas, não foi realizada a necessária autópsia, tendo o corpo sido simplesmente cremado, segundo, entre aspas, era a vontade do falecido. Algo que se torna perfeitamente compreensível, até mesmo porque essa história difícil de engolir não chegou a convencer os meios científicos dos quais Jessup fazia parte. Por outro lado, sabe-se que logo a seguir, o escritor James R. Wolfe, levantando os antecedentes e as implicações do caso com o fenômeno OVNI e o chamado Projeto Filadélfia, preparava um trabalho no qual apresentaria as contundentes provas que o Dr. Morris Jessup fora, na verdade, assassinado. James Wolfe já trabalhara, inclusive, para a Marinha Americana e era certamente estava sabendo bastante a respeito daquilo que iria publicar. Não era um simples curioso. Dizemos isso no verbo passado, pois o escritor jamais chegou a publicar a sua obra, contendo certamente revelações de natureza surpreendente. Desapareceu por completo, sem deixar vestígios, juntamente com toda a obra que escrevera. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos. A lista é infinita. Isso sem considerar que pessoas morreram em busca desses mistérios ou através desses mistérios há muito tempo. O Triângulo das Bermudas, quantas vidas já ceifou? Desde Cristóvão Colombo, que perdeu caravelas lá durante sua expedição. E tantos outros que afirmaram, reafirmaram, tentaram buscar socorro na mídia, como a gente viu em algum desses casos, que as famílias desses envolvidos, desaparecidos, clamaram e avisaram, olha, eles vão ser assassinados, eles próprios avisaram, e nada foi, não se conseguiu evitar a morte. Sempre que você se depara com isso, eu já falei sobre esse tema, é muito fácil você chegar e falar sobre o quão banal para você, ou sem interesse, ou não crível, né? São os temas que nós abordamos aqui no Detetive do Improvável. Mas as mortes, essas vocês infelizmente não vão poder dizer que são mentira. Elas existiram. Se foram pelo envolvimento com o mistério, você aí sim pode questionar, mas não que elas existiram. E são inúmeras. Inúmeras. Não daria para fazer um vídeo sobre isso. Essas pessoas, então está também aqui essas pessoas, elas apostaram sua própria vida nessa vontade de trazer algo que realmente acreditavam para a mídia, para a população do mundo. Se sentiram, talvez em algum momento, heróicas, talvez, mas para alguns homens, saber uma verdade se torna algo que já foge à própria vontade dele, se deve ou não publicar aquilo ali. Ele simplesmente tem o impulso inato de divulgar o que acredita e o que acha ser correto. Isso tem a ver com o caráter e com a ética dessas vítimas.
Para nós que gostamos há muito tempo do realismo fantástico, são nossos heróis. Com certeza, são nossos heróis e por causa deles e também por eles, nós mantemos algo como essa nossa exposição no Detetive do Improvável, que com certeza também tem seu preço. Não pensem que é algo tão simples. Mas é isso. Foi mais um convite para os casos que envolvem também e saber que há muito mais do que uma simples história curiosa e para muitos engraçada que escolhemos o tema para o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado e se gostaram, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, mandem sugestões, dê uma lida também lá no site. E é isso, pessoal. Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.